Bom dia, bom dia. Uma ótima semana para todos nós, né, pessoal? Começando hoje uma segunda-feira. O tempinho tá um pouquinho mais quente, né? Aquele friozão já acabou um pouquinho por enquanto. E vamos lá, nós aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Bom, aqui já dá para falar um pouquinho, né, sobre esse capítulo, essa parte do capítulo 16. Se todos tivessem a mesma condição, né, se a riqueza fosse distribuída de maneira igual para todos, então não haveria riqueza, né? Todos teriam o mesmo patamar. Isso impediria que se buscasse, né, o trabalho, que se buscasse o labor, né? E tornaria o homem preguiçoso. Tornaria o homem preguiçoso. Porque ele não teria aquele instinto, aquela necessidade de trabalhar mais, de procurar adquirir mais, né? Usar mais a sua inteligência. Ele ficaria preguiçoso, ficaria inerte. Por isso Deus dá ao homem essa desigualdade de riquezas, para que todos possam buscar por si o crescimento, né? A sua própria riqueza, que cada um lute para conseguir aquilo que merece, aquilo que almeja, né? Então, se tivesse todos a mesma condição, não haveria o homem ficaria inerte, o homem não teria vontade, não teria mais o desejo de crescer, né? Isso, a riqueza, para ser conseguida, Deus colocou dessa maneira, uns com a riqueza e uns sem a riqueza, mas todos com as mesmas condições. Só que uns têm mais vontade do que os outros. Uns têm mais coragem para trabalhar, para buscar, para correr atrás do que os outros. Por isso há essa desigualdade. As condições, pelo meu pensamento, né, pessoal? Cada um vai pensar do seu jeito. As condições Deus deu para todo mundo, né? Para conseguir a sua riqueza. Para se sustentar, para ter o seu necessário, todos têm a condição. Agora, quem quer algo mais, que tenha a vontade de correr atrás, de buscar, né? Use a sua inteligência na procura daquilo que acha que merece, daquilo que acha necessário a si. Então, no meu entender é isso. No meu entender é isso. Nós temos que sempre procurar lutar, trabalhar pelo que nós queremos. Se nós conseguimos ou não, vai da nossa capacidade. Tá certo? A não ser no caso de um prêmio de loteria, né? Mas mesmo assim, você fez por onde? Você foi lá e fez seu jogo, não é? Porque quem fala assim, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse um prêmio, mas se não joga, não ganha. Então não teve a vontade. Ele ficou só na lamentação, né? Se eu for, se eu... Não, se você não jogar, você não ganha. A mesma coisa, se você não trabalhar, você não consegue aquilo que você almeja conseguir. É o meu entender, né? Cada um entenda da sua maneira.
Nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos é no capítulo 1, no capítulo 2 ainda, Elementos Gerais do Universo, é a última questão do capítulo. Uma vez que o Espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Foi a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. A resposta dos Espíritos: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que chamamos Deus. Então a nossa condição humana, ela nos permite entender que existem a matéria inerte, né? Uma pedra é matéria inerte, né? E a matéria inteligente, que é o espírito, né? E na nossa condição, nós não temos condição ainda de saber a origem, onde se originou, né? A não ser, nós todos sabemos, pela criação de Deus. Mas como foi começado aquilo ali, nós ainda não temos essa condição de entender. Muito lá na frente, né? Nós vamos todos entender isso. Como que foi criado isso. E a sua razão da criação. Né? Mas nós todos sabemos que existe uma inteligência superior a todas as outras e que foi a criadora disso tudo. Né? Nós ainda não temos condição, aqui encarnados ainda, né? Na nossa etapa evolutiva, nós não temos condição de entender, de conhecer, né? De procurar entender e conhecer essa inteligência suprema. Mas um dia nós vamos todos chegar lá. Né? Então vamos lá, pessoal, no nosso passo a passo, no nosso dia a dia, aceitar tudo aquilo que Deus deu pra gente, né? Com muita gratidão no coração sempre, e praticar o bem, que é a nossa meta maior aqui, como cristãos que somos, o nosso dever, né? Vamos continuar na caminhada, no dia a dia, procurando ser melhores, procurando estudar mais um pouquinho, né? Para ir aprendendo, e que esse aprendizado todo, a gente tenha certeza que isso fica tudo gravado na nossa memória perispiritual. Onde a gente for, como espírito, a gente vai estar com essa memória, com esse aprendizado gravado na memória. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração.